Hello, hello guys! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Teacher Victoria Moriá. E antes de iniciarmos o tema de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário e compartilhar com aquele amigo que também merece receber dicas gratuitas de inglês. Então, bora lá pro tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes em inglês, mas em sua forma secundária. E o que seriam os pronomes na sua forma secundária? Muitas pessoas acabam confundindo bastante porque assim, no nosso português a gente não tem essa questão dos pronomes da sua forma secundária e primária, né? Já no inglês a gente tem. Então, para a gente desvendar esse mistério, as dúvidas em relação a esse tema, primeiro a gente precisa entender quem são os pronomes na sua forma primária, para ficar mais simples, certo? Então, recapitulando aí, a gente tem o sujeito I, que seria eu, you, você ou vocês, he, ele, she, ela, it, que seria ele ou ela para coisas ou animais ou situações também. Nós temos o we, que seria de nós, e o they, que é eles ou elas. Então, o plural ali, né? E aí, esse eles e elas serve tanto para quando a gente tá falando sobre pessoas, animais, situações e afins. Uma dica extra aí também, porque tem gente que relaciona o it é para coisas e animais. E ele significa ele e ela. Mas aí serve também, então, pro plural. Na verdade, não. Se você quiser jogar pro plural, vai ser, no caso, o they, tá? Então, o they aí acaba englobando todo mundo, seja pessoa, animal, alguma situação, certo? Então, esses são os nossos sujeitos aí, os nossos pronomes na sua forma primária. E aí, o que seria a forma secundária, né? Sujeito, pronome na forma secundária, como assim, teacher? De uma forma mais técnica, o que acontece? Quando a gente tem o sujeito que ele não tá como, ele não é o sujeito da ação na frase, e ele está como um objeto, que aí a gente chama como secundário, ele muda, ele transforma no inglês. Então, ele não vai ficar na sua forma base, como a gente acabou de ver. Tem alguns que eles mantêm, mas, no geral, a gente vai mudar esse pronome. A tradução vai ser a mesma, vai ser lá eu, você, nós e afins, só que a escrita e a pronúncia, obviamente, vai mudar, certo? E muda por esse fator. O sujeito, ele se transforma em objeto, mas como eu geralmente explico para os meus alunos de uma forma menos técnica, porque você tem que pensar e relacionar que você entende aquela gramática para você usar no seu dia a dia, né? Formas técnicas seriam mais para, no caso, aí você vai ensinar para alguém, né? Mas, no geral, pro dia a dia, você tem que relacionar coisas que sejam mais fáceis de você captar aquela mensagem, né? Captar aquela gramática. Então, como eu sempre falo pros meus alunos, tem um sujeito já na frase, e aí eu tô usando mais um, então o secundário, então aí eu vou mudar. Então, eu sempre ensino dessa forma. Tem um sujeito, eu vou usar um segundo na mesma frase, então eu sei que quem eu vou usar? O meu sujeito secundário. Ou até mesmo, por exemplo, na minha frase, o meu sujeito, ele termina a frase. Ele não inicia a frase, ele termina. Então, nesse caso, vai ser o meu sujeito secundário ali. Ele vem em segundo plano, certo? Então, essa forma, geralmente a galera gosta mais, né? Acha mais fácil de decorar, de memorizar ali, do que essa questão da gente relacionar que é objeto ou sujeito ali da ação, certo? Então, primeiramente, você precisa relacionar isso. É um sujeito, né, que ele vem ali, já tem um, é o segundo, secundário. Não, ele tá terminando a frase, então ele vai vir nesse formato aí de secundário, certo? Então, assim, antes de eu dar alguns exemplos para vocês conseguirem compreender, vamos falar sobre quem são esses sujeitos, né, esses pronomes secundários. Então, eu acabei de passar para vocês os primários, certo? E agora a gente vai ver eles no formato secundário. Então, bora lá. Primeiro, a gente tem o I, que seria eu. Esse I, ele vai ser transformado em me. Então, ó, I, me, certo? O you, que é de você ou vocês, ele continua sendo you. Ele não muda.
Lembra que eu acabei de falar que tem alguns pronomes que eles vão ser no mesmo formato. Primário ou secundário, a mesma coisa. O you é um deles. Então, o you continua sendo you, certo? Aí a gente tem o he. He, que é ele, vira him. Então, ó, he, him, certo? Temos o she, que é ela. Secundário, her. Her. Então, ó, she, her, certo? E a gente tem o it também, que é para coisas ou animais, situações, ele ou ela. Ele continua sendo it. Então, assim como o you, que não muda, o it, ele também não muda. Ele continua sendo it, certo? Aí nós temos também we, que seria de nós, ele vira us. Então, we, us. E por último, nós temos o they, como eu falei pra vocês, eles ou elas, e ele vira them. Então, ó, they, them. Parecido, né? Só muda ali a última letra, mas ó, pay attention na pronúncia, prestem atenção na pronúncia, they e them, certo? Então, esses seriam os nossos pronomes secundários, eles são transformados nessa galerinha aí, me, you, it, them, him, her, e assim vai, certo? Então, recapitulando, esses são os sujeitos secundários, a gente vai usar quando ele finalizar uma frase, certo? Ou quando eu já tiver um sujeito na frase, eu vou usar ele ali, ele tá vindo como secundário. Então, é nessa situação aí que eu vou fazer o uso do sujeito secundário. Lembrando, a tradução não muda, eles continuam sendo sujeitos lá, eu, você, ele, nós, e aí assim vai, certo? Só muda no caso ali da escrita, pronúncia, porque é uma regra da gramática do idioma mesmo. Então, para a gente conseguir compreender melhor essa questão aí dos pronomes secundários, nada melhor do que frases. Então, bora para algumas frases aí. Então, a primeira delas, she wants to take me to Miami. She wants to take me to Miami. Então, ela quer me levar para Miami. Eu tô usando o meu primeiro sujeito ali na frase, she, então eu tô falando sobre mim, certo? Secundário, eu vou usar o me. She wants to take me to Miami. Então, ela quer me levar para Miami, certo? Então, o me substituindo o I. Próximo exemplo com o you. Então, I need to visit you tomorrow. Eu preciso visitar você amanhã. Nesse caso, meu sujeito primário, quem aparece primeiro na frase, o primeiro sujeito, I. Secundário, you. Só que o you, como a gente falou, não muda. Então, se ele fosse primário, seria you também. Secundário continua aí da mesma forma, certo? Então, I need to visit you tomorrow. Agora com he. She likes to cook for him. She likes to cook for him. Então, o meu sujeito primário aí, eu tenho she. Como secundário, o segundo sujeito que aparece na minha frase é o ele, certo? O he. Então, ele vira him. She likes to cook for him. E aí, entra naquela regrinha, como eu falei também pra vocês. Ele tá finalizando a frase. Então, mesmo que não tivesse um sujeito ali primeiro, na minha frase, ele tá terminando a frase. Então, o correto seria também usar, no caso, o him, certo? Agora, com she. I need to say this to her. I need to say this to her. Então, eu preciso dizer isso a ela. Aqui, eu tenho como sujeito primário o I, que seria o eu. Então, secundário seria o ela. Não vai ser she, vai ser her, certo? Agora, com it. I need to wash it. I need to wash it. Então, eu preciso lavar isso, né? Falando de algo, alguma coisa ali. Meu sujeito secundário, o it. Primário, I, certo? E no caso, o it a gente não muda, assim como o you, ele continua na sua forma base. Então, continua sendo it. Com we, que seria o nós. They like to help us. They like to help us. Então, eles gostam de nos ajudar. Secundário aí vai ser o nós. Então, ao invés de ser we, a gente vai transformar ele para us.
Primário, they, secundário, us, no caso da nossa frase. They like to help us. E por último, o they. Então, she needs to talk to them. She needs to talk to them. Ela precisa conversar com eles. Primário, she, inicia a minha frase, é o primeiro sujeito que aparece, she. Secundário, o eles ou elas, né? Então, no caso de they, ele vai passar a ser them. Então, she needs to talk to them. Então, recapitulando tudo que a gente viu, de uma forma mais simples, né? Pra gente entender, o meu sujeito secundário é o segundo sujeito que aparece na frase, ou quando ele finaliza a frase, termina a frase. Então, a tradução vai ser a mesma, só que a gente muda, no caso, as palavras, os pronomes, eles se transformam. Então, I vira me, you continua sendo you, o he vira him, o she vira her, o it continua sendo it, o we vira us e o they vira them, certo? Agora eu quero fazer um teste de conhecimento com vocês, para ver se ficou claro essa questão do pronome secundário. Eu desafio você a deixar aqui nos comentários uma frase com um sujeito secundário, certo? E com a tradução também. E se você tiver alguma dúvida pontual em relação aos pronomes secundários, deixa aqui nos comentários também que eu vou responder todas as dúvidas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentário e compartilhar também com outras pessoas que queiram saber mais sobre o inglês e sobre o nosso tema de hoje específico, pronomes secundários. Aguardo vocês. Até a próxima. Bye, bye!